tudo bom? Você também é uma das pessoas que estão reclamando ultimamente que o cabelo tá ficando mais ralo, mais fino. Muitas pessoas percebem isso no travesseiro de manhã, na hora de tomar banho, que o ralo fica cheio de cabelo, a escova, aquela risca aqui em que a gente divide o cabelo, às vezes o couro cabelo não aparece mais, e às vezes até com o cabelo solto dá pra ver o couro cabeludo, né? Porque o cabelo tá muito fino, muito ralo, pouco cabelo proporcionalmente ao que era antes. E tem gente que fala assim, não tem jeito, depois de 40, 50, 60 é assim mesmo, tem a ver com a idade, tem a ver com a minha genética, mas não é bem assim. Muitas pessoas não sabem que o intestino pode ter um papel interessantíssimo e ultra importante na saúde do cabelo. Eu vou te falar aqui qual é o papel real do intestino e uma bebida que pode te ajudar a melhorar isso. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, né, há quanto tempo você vem percebendo que o seu cabelo mudou? Tem pouco tempo, tem muito tempo? Você já tá acumulando, já tá ficando nervoso ou nervosa com isso? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida, isso é muito importante pra mim. E se você conhece alguém que se beneficiaria desse conteúdo, compartilha, né? Vamos fazer ele chegar a mais pessoas que precisam e ampliar essa corrente do bem. Quando a gente pensa em cabelo, raramente a gente pensa no intestino, né? Mas tem uma conexão muito importante e cientificamente já estruturada com relação a isso, porque a gente, quando pensa no intestino, pensa naquele órgão lá parado que digere comida. Mas ele funciona como um grande centro de regulação do nosso corpo, né? O intestino participa diretamente da absorção de nutrientes, controle da inflamação, funcionamento da parte imunológica do nosso corpo, produção de substâncias metabólicas e até de comunicação com o cérebro através do chamado eixo cérebro-intestino. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando por que o intestino atualmente, pela ciência, é tido como o nosso segundo cérebro. Esse vídeo é bem legal e interessante, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Então, todas essas coisas nas quais o intestino atua diretamente podem influenciar o cabelo, porque o folículo capilar é uma das estruturas mais metabolicamente ativas do nosso corpo. O fio está em constante crescimento, renovação e produção de proteína. Para sustentar esse processo, o folículo capilar precisa receber continuamente aminoácidos e minerais como ferro, zinco, vitaminas do complexo B, oxigênio mesmo, né? Obviamente, energia e uma boa circulação sanguínea, que vai ser o aporte por onde tudo vai chegar. O problema é que o cabelo, infelizmente, apesar da gente adorar o nosso cabelo e ele ser muito bonito e ser realmente uma questão importantíssima para nossa autoestima e nossa própria expressão, né, de personalidade e tudo mais, não é uma prioridade biológica do seu corpo, né? Se o seu organismo tá vendo que você tá inflamado, tem escassez nutricional, estresse metabólico, dificuldade de absorção de nutrientes, ele vai redirecionar esses recursos para órgãos nobres, importantes, como o seu cérebro, como o seu fígado, como o seu coração, como o seu rins. E o cabelo fica para depois e ele sente muito isso rapidamente, podendo dar um impacto muito grande na saúde e no crescimento dos seus cabelos. Antes de te falar mais qual é o problema, mais presente hoje em dia com relação ao intestino, quero te falar que se você busca ajuda para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue, para diminuir a inflamação, para você dar uma olhada aqui embaixo na descrição, nos meus desafios de 10 dias para cada um desses objetivos. A gente tem receitas, cardápios e todo dia você recebe uma orientação diferente, todo mundo tá amando. E eu acho que você vai gostar também, dá uma olhadinha aqui embaixo. Pensando nesse padrão atualmente muito comum de alimentação, que a gente sabe que a maioria das pessoas tem, né, que come muito ultraprocessado, muito açúcar, ou então alimentos que viram açúcar rápido, né? Farinha, pão branco, macarrão branco, arroz branco, pouca fibra, poucos vegetais, muitos alimentos industrializados. Esse tipo de alimentação altera profundamente a microbiota intestinal, os bichinhos que vivem lá no nosso intestino, porque são trilhões de bactérias que vivem lá no nosso intestino. E essas bactérias não estão ali à toa, elas participam da digestão, da produção de compostos anti-inflamatórios, também desse equilíbrio imunológico e até mesmo da proteção da barreira intestinal, que é muito importante para o nosso intestino. Então, quando a alimentação ela é pobre em fibras e rica em ultraprocessados, essa microbiota intestinal perde diversidade, ou seja, o ambiente fica menos equilibrado e isso favorece aquela inflamação crônica de baixo grau presente no intestino. Não é aquela inflamação intensa que vai te dar febre, calor, é uma inflamação silenciosa e crônica em que o corpo permanece constantemente recebendo pequenos estímulos inflamatórios. E isso importa muito para o cabelo, porque o folículo capilar é extremamente sensível ao ambiente inflamatório do organismo, como eu já te expliquei. A gente sabe hoje em dia que essa inflamação crônica, esse estresse oxidativo aumentado podem alterar o próprio ciclo do cabelo. A gente sabe que o cabelo cresce em ciclos, né? E mais folículos entram precocemente em fase de repouso quando você está com o organismo mais inflamado. Então, o crescimento desacelera, os fios podem nascer mais finos.
e o couro cabeludo pode ficar metabolicamente menos saudável. Além disso, o intestino inflamado pode prejudicar justamente a absorção de nutrientes que são essenciais para o cabelo, como eu te falei que ele precisa, né? E tem um detalhe muito interessante, porque a gente fala assim, eu como muito bem, mas às vezes a pessoa não está absorvendo tão bem quanto imagina, porque principalmente depois de 50, 60 anos, com o envelhecimento, muitas pessoas passam a produzir menos ácido gástrico, então tem uma pior eficiência digestiva e além disso as bactérias do intestino já podem vir, né, desequilibradas ao longo dos anos. Então isso pode diminuir o aproveitamento de ferro, de zinco, de B12, de proteínas. Então não só o problema é a alimentação, apesar de ser muito importante, mas também garantir que o intestino está saudável o suficiente para conseguir absorver esses nutrientes. Pensando em como melhorar essa questão da saúde intestinal, uma das coisas que você pode focar em consumir são as fibras, porque elas, quando elas são fibras solúveis principalmente, elas fermentam no nosso intestino e essas bactérias benéficas do intestino se alimentam desses ácidos graxos de cadeia curta que as fibras produzem. Então, vegetais, leguminosas, chia, linhaça, aveia, lentilha, todos esses alimentos que são ricos em fibras solúveis, psyllium, são boas opções para você acrescentar mais no dia a dia e melhorar essa questão do crescimento de boas bactérias. Além disso, esses compostos que as fibras produzem a partir da fermentação dela também ajudam na integridade da barreira intestinal, na redução da inflamação e no equilíbrio metabólico do nosso organismo como um todo. Tem um outro detalhe muito interessante também com relação a uma pessoa que fala assim, poxa, mas eu como relativamente bem, né? Eu não como uma alimentação assim muito rica em processados, né? Meu corpo deveria estar absorvendo bem, meu corpo deveria estar tendo disponibilidade desses nutrientes. Mas absorver os nutrientes é diferente de consumir os nutrientes, né? Você comer e lá no seu intestino ele conseguir entrar na corrente sanguínea. E é exatamente aí que o intestino entra nessa história, né? Porque o cabelo depende da chegada desses nutrientes, como eu te falei. Só que eles têm que passar por várias etapas de absorção, de digestão, antes de chegar lá no folículo capilar. Então, muitas pessoas começam a ter deficiências ou necessidades diferentes nesse momento. E além daquela questão do ácido gástrico que eu te falei, né? Os ácidos estomacais que podem diminuir com o passar da idade. Então, o ideal mesmo é que você consuma os alimentos que são ricos em ferro, ricos em proteína, que vão conseguir dar o aporte que você precisa desses minerais que são tão interessantes, ter uma boa diversidade alimentar, mas também, como eu te falei, nutrir o seu intestino para garantir que as células intestinais, os enterócitos, vão ter capacidade de absorver esses nutrientes. Isso é muito importante. Então, uma coisa que pode te ajudar é uma bebida caseira que você pode fazer diariamente, um copinho por dia, que entrando na sua rotina do dia a dia, pode ter ingredientes que melhoram a saúde intestinal, podem ter ingredientes que melhoram a saúde capilar também. Vamos falar mais sobre essa bebida tão interessante. Pensei numa combinação que é super interessante se a gente conseguir colocar no copinho kefir ou iogurte natural, que vão trazer pra gente a base probiótica dessa bebida, né? A gente sabe do papel interessantíssimo que os probióticos têm na saúde intestinal e também contém a proteína, né? Porque normalmente são a base de leite, então já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Tem a própria questão da chia, que traz as fibras solúveis, que ajuda também nessa questão da fermentação intestinal, do crescimento de bactérias boas. O cacau 100% é uma fonte muito interessante de ferro e as pessoas não associam. E a gente sabe que manter bons estoques de ferro é muito importante para a saúde do cabelo. Fazendo um parênteses aqui, que na hora de analisar os seus exames de sangue, o dermatologista tem que olhar, ele sabe disso, né? Mas eu tô te falando aqui para você falar com ele, conversar mais durante a consulta. Não só o ferro sérico, a hemoglobina, mas também os estoques de ferro, a transferina, a ferritina, porque quando eles estão baixos, o cabelo sente muito. Uma das primeiras coisas que você vai sentir é a queda de cabelo. Então, garantir um bom aporte de ferro é interessante, o cacau entra aí. E frutas ricas em vitamina C, como um morango, um kiwi, um limão, se você achar que combina, uma laranja, um maracujá, porque essas frutas, a vitamina C dessas frutas ajudam na absorção desse ferro, que é um ferro não M, ele precisa ser solubilizado mais facilmente para facilitar a absorção dele. Lembrando que se você quer focar nos alimentos fontes de ferro, aí normalmente são os alimentos à base animal mesmo, né, que tem o ferro M ligado à hemoglobina. Como estão já linkados à proteína, carrega mais facilmente o transporte deles no intestino.
Eu tenho uma playlist inteira sobre pele, cabelos, unha, com outras receitas interessantes, outras dicas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Muitas pessoas que normalmente têm intestino irregular, queda recorrente, resistência à insulina, baixa ingestão de proteína podem se beneficiar do consumo regular dessa bebida. Lembrando que, obviamente, ela não vai fazer milagre, né, gente? A ideia do vídeo é te ajudar de uma forma consistente ao longo dos dias, em que você tem uma bebida rotineira para você lembrar desse momento, né, do seu dia, de nutrir seu intestino, de melhorar o aporte de nutrientes. Mas, obviamente, se você está com uma queda muito extensa, se você já faz uso de medicação para controlar, se você, enfim, né, já tem alguma doença capilar diagnosticada, tem que, obviamente, continuar seguindo as orientações do seu dermatologista e do seu nutricionista que te conhece pessoalmente, tá bom? Esse vídeo aqui é meramente informativo. Me conta aqui embaixo nos comentários se normalmente o que te incomoda mais, te atrapalha mais com o cabelo é a queda do cabelo ou o afinamento do cabelo. Conta pra mim que eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa seu curtir no vídeo pra me ajudar e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa, né? Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.